antes da gente iniciar, né, a nossa revisão, vocês têm alguma dúvida? Já começaram a estudar? Quem aí já começou a estudar para a prova de higiene? Se tiver alguma dúvida, a gente também pode esclarecer aqui, né? E lembrar vocês do estudo dirigido, tá? Lembrar que está chegando o prazo, certo? Coloquem aqui, né? Isso aí, podem ir colocando a presença. Então, eu vou compartilhar lá. Gente, aí vocês abram o áudio para falar, tá? Se tiver com. Eu trouxe umas questões para a gente fazer junto. E aí, não adianta colocar a resposta no chat, porque quando eu compartilho, eu só vejo aqui o slide, tá? Para eu não ficar falando sozinho também, tá bom? Então, vocês abram um áudio aí. Deixa eu compartilhar. Então, hoje, né, daria sequência, né, à aula de doenças transmitidas por alimentos. Mas como a gente está assim adiantado, tá com uma aula tá assim certinha, tá até mais adiantado, né? Então nós vamos fazer essa revisão. É bom também que vocês não ficam com muita coisa na cabeça. Certo? Então vamos começar. Olha, a primeira questão. Tem algumas frases aí sobre os princípios de atividade de água. A atividade de água é super importante, né, nos alimentos. Então, a primeira sentença aí está dizendo que a atividade de água, né, AW, ou então azão, azinho, constitui a disponibilidade da água para reagir. A segunda sentença, a atividade de água varia de 0 a 1. A terceira, a atividade de água influi em várias propriedades e métodos de conservação de alimentos. A última sentença, a atividade de água exerce influência nos alimentos somente em relação às atividades enzimáticas e fúngicas. Então, ele quer aí a sequência correta. Qual que é a alternativa? A primeira está certa ou está errada? Eu achei que estava certa. É Fátima. É Fátima, né? Fátima, tá certa. Muito bem, tá certa. E a segunda sentença? Espera aí que virou aqui mesmo. Eu também acho que está certa. Alguém acha diferente da Fátima, gente? Não? Ninguém? Tá certa, né? A atividade de água varia de 0 a 1, tá? Então, eu trouxe uns slides depois para mostrar, para a gente relembrar. E a terceira sentença, ó? A terceira também está certa. Também tá certa. E a última? A última está errada. Exatamente, gente. Isso aí, Fátima. Muito bem. A alternativa correta, então, é a letra D, né? não é D de dado. Isso aí, né? Porque a atividade de água ela exerce influência não só nas atividades enzimáticas, mas como todas as reações químicas, né? E também não só em relação a fungos, né? Em outros micro-organismos, bactérias, eles precisam de água, né? Para multiplicar. Isso aí, gente. Então tá correta. Então, ó, esse slide foi um dos primeiros slides, né? Foi da nossa aula, acho que 2, mostrando lá que a água no alimento ela existe sobre duas formas, água livre e água ligada.
Então, a água livre ou atividade de água é a água disponível para a multiplicação, para o crescimento microbiano, tá? Então, a água ligada, ela está ali quimicamente, né, combinada, então ela fica indisponível, certo? Aqui, ó, mostrando, né, que varia realmente de 0 a 1. Então, quanto maior a atividade de água de um alimento, mais perecível ele será, não é? Então, aqui, ó, os alimentos que giram em torno, né, de atividade de água de 0,98 a 0,99, ou seja, próximo de 1, eles tem essa atividade, tem essa quantidade de água disponível alta, né? Então, aí a gente pode colocar o leite, né? O leite líquido, o pescado, né? O peixe é um alimento bem perecível, as carnes, as hortaliças, as frutas frescas, os alimentos, né? Com uma atividade de água de 0,93 a 0,97, aí a gente já tem, né? Embutidos, carnes, curadas, pães, tá? Conforme vai baixando, ó, a atividade de água, você percebe também que aquela água ali, né, no alimento, ela se torna disponível. A carne seca, se a gente observar, ela vai durar, né, muito mais tempo do que a carne fresca, por conta dessa atividade de água reduzida, né? Então, você adiciona aqui um soluto, né? No caso, o sal, né? Assim como no bacalhau também, ó, o leite condensado, né? É um alimento ali, se você for comparar com o leite, com uma menor atividade de água, tá? Então, o limite para o crescimento microbiano é igual a 0,6. Então, se o alimento não tiver uma quantidade ali, né, de água livre disponível, fica muito difícil, né, o micro-organismo se multiplicar, tá? Então, em alimentos secos, né, cereais, farinhas, é mais difícil a contaminação microbiana, certo? Porque aí você não tem a atividade de água, né? Então, por isso que eles também são chamados de não perecíveis. Você não precisa refrigerar, não precisa de nenhum método, né? Fica a temperatura ambiente numa boa. Tá? Então, os alimentos, ó, eles são classificados ali, né? Com alimentos com baixa atividade de água, com atividade intermediária e com atividade alta, né? Então, esses aqui com atividade alta, eles são os mais perecíveis, certo? Então, ó, agora essa daqui, ó. Os fatores que afetam o crescimento microbiano em alimentos são divididos em fatores intrínsecos, lembra lá? E fatores extrínsecos. Então, fatores intrínsecos eram os fatores internos, né? Os fatores próprios do alimento. E o fator extrínseco é em relação ao meio ambiente, certo? Que aquele alimento está. Então, sobre estes parâmetros, é correto afirmar, exceto. Então, tem 4 alternativas aí corretas e uma somente está errada. Então, ó, qual que vocês acham aí que está incorreta? Eu achei que é a C. A C, quem acha diferente? Lembrando, ele quer a incorreta. Você acha que a C está incorreta? Mas por que que estaria errada a C? Eu acho que o congelamento não reduz a atividade de água.
Ah, sei lá, fiquei confusa agora, professora. Então, olha só, a C, ela tá certa, porque, ó, a atividade de É. água de um alimento, ela pode ser reduzida pela desidratação, não pode? Então, quando Pode. você desidrata o alimento, você tira ali, né, a água do alimento. O congelamento também, porque, na verdade, aquela parte, aquela água ali vai continuar existindo, mas como ela vai estar congelada, você consegue diminuir a atividade de água, porque a atividade de água não é água disponível. Então, coloquem aí, ó, atividade Ah, de tá, água entendi. é igual à atividade disponível. Então, quando você congela, você liga ali, né? Aqueles cristais de gelos que vão formar, vão impedir, tá? Então, por isso que diminui. E pela adição de solutos. Quem são os solutos, né? Pode ser açúcar, pode ser sal, né? Então, doce em pasta, você diminui ali é, o bacalhau, né? A carne seca, certo? Então, essa está certa. Então, qual que seria a errada aí? Ó, então, ó, temperatura de armazenamento é um fator. Temperatura, lembra lá? A temperatura em que o alimento está exposto é um fator externo, né? É um fator do meio ambiente, do meio que o alimento está. Então, é um fator extrínseco. Umidade relativa do meio também é um fator extrínseco. Presença e concentração de gases, lembra das embalagens, das atmosferas modificadas? Então, quando você tira ali o oxigênio, embalagem a vácuo, então essa tá certa. Aí, gente, a errada aí é a letra D, ó. Porque, ó, alimentos com pH menor que 4,5 favorece o crescimento dos micro-organismos, tanto de espécies patogênicas quanto deterioradoras? Não, sabe por quê? Lembra lá? Esse pH menor que 4,5 é um pH extremamente ácido. E aí, os micro-organismos, eles não conseguem, né, crescer em ambiente extremamente ácido. Então, fatores intrínsecos são esses aqui, né, que fazem parte do alimento, atividade de água, pH, o potencial de óxido redução, a constituição, né, a composição química do alimento, tá? Então, constituição do alimento aqui a gente pode falar que é a composição do alimento. A presença, né, de antimicrobianos naturais, não é? Tem alguns alimentos que têm algumas substâncias que vão ali inibir o crescimento de micro-organismos. E as próprias interações, né, entre os micro-organismos também. Fatores extrínsecos são só esses três, ó, temperatura, a atmosfera e a umidade. E aí, ó, o pH dos alimentos, a gente sabe que tem, né, essa classificação. Então, tem os alimentos de baixa acidez, né? Então, que não são ácidos e, por isso, estão suscetíveis à contaminação microbiana e deteriorante. Então, quando você tem um pH maior que 4,5, na questão estava falando que era menor. Menor, você quase não consegue, né, ter ali micro-organismo para crescer, porque é um ambiente extremamente ácido. E os micro-organismos, na sua maioria, eles vão preferir um ambiente ali mais com um teor de pH mais próximo da neutralidade. Então, aqui, ó, alimentos poucos ácidos vão deteriorar mais rápido, né? Então, carnes, leites, hortaliças. Alimentos ácidos, eles têm esse pH em torno de 4 a 4,5. E aí, aqui você vai ter o crescimento de fungos e de bactérias ácido-láticas. Então, as frutas, hortaliças, não é? Então, assim, o fungo geralmente cresce, fruta cresce, a gente observa a deterioração por quem, né? Aquele bolor, na caixa do morango, na laranja, lembra?
é sempre mais, né, o fungo, né, o bolor, tá? Por conta dessa acidez, tá? Do alimento. E aí, os alimentos muito ácidos, pH menor que 4, quase não vai ter crescimento, né, microbiano. Então, é restrito quase que exclusivamente aos fungos, só fungos mesmo que conseguem crescer, tá? Então, ó, voltando lá, ó, alimentos com pH menor que 4,5 favorece o crescimento, ó, da maioria dos micro-organismos? Não, né? Aí aqui teria que ser, para estar correta, teria que ser pH maior que 4,5, ou seja, um pH próximo à neutralidade, certo? Conseguiram entender? Ok. É só vocês lerem assim com bastante atenção. Ó, e aqui, ó, esse quadrinho também foi um quadrinho dessa aula que nós falamos de fator intrínseco e fator extrínseco nos alimentos. Então, alimentos de baixa acidez, com pH, ou seja, maior que 4,5, a gente tem lá o predomínio, né, de crescimento de bactérias. E aí, por isso que as bactérias são as grandes contaminadoras, né, dos alimentos, tá? Porque a maioria dos alimentos vai ter esse pH aí de baixa acidez. Alimentos ácidos, né? Fica em torno de 4, pH de 4 a 4,5. E aí a gente tem predomínio de quem? Dos fungos, né? Bolores, leveduras, tá? E algumas bactérias lácticas, né? Bactérias do iogurte, elas se multiplicam, né? No ambiente aí, com esse pH intermediário. E alimentos muito ácidos, quase que exclusivamente a gente não tem aí crescimento microbiano. Quando nós temos fungos, né? E algumas bactérias láticas, acéticas e essa zimomonas, tá? Então, na verdade, o pH da maioria dos micro-organismos, eles preferem um pH de baixa acidez. E- Olha, essa daqui, ó. Questão 3. Pasteur desenvolveu um processo utilizado até os dias atuais que consiste no aquecimento e resfriamento brusco de um produto com a finalidade de retirar os micro-organismos ali presentes. Essa técnica, né, ou esse tratamento, né, tratamento aqui para conservar os alimentos, é conhecido como defumação, banho-maria, pasteurização, refrigeração ou termificação. É um tratamento térmico, né? Nós tivemos aula também de tratamento térmico, né? Aula de conservação dos alimentos. Nós falamos de alguns tratamentos térmicos, falamos também, né, da cadeia do frio, da refrigeração e do congelamento. Falamos da salga, né, também. Isso é pasteurização, né? Isso, verdade. É só vocês lembrarem, ligar o nome à pessoa. Pasteurização. Por que que leva esse nome? Foi porque foi esse cientista aqui, Pasteur, que descobriu esse método, tá? Então, a pasteurização, você aquece o alimento e depois você imediatamente faz um resfriamento brusco, tá? Então, você abaixa ali a temperatura bruscamente, tá? Então, esse tratamento é conhecido como pasteurização. Muito bem. Ó, e a outra falando sobre pasteurização. Ó, o processo de pasteurização em que se utilizam temperaturas inferiores a 100, tem como princípio a inativação de enzimas e a destruição dos micro-organismos sensíveis a temperaturas mais elevadas.
como bactérias vegetativas, bolores e leveduras. Essa afirmativa, ela está correta ou está errada sobre a pasteurização? Vamos pensar. Qual a resposta, gente? Eu quero que as outras participem também. Parece que só tem a Fátima na turma, gente. Ah, Não, pois não. é, vou calar minha boca, viu? Ó, eu vou falar para a Fátima que ela não precisa fazer a prova, então. Vou dar os pontos para ela. Ai, que beleza, adorei, professora. Quem Eu tô dera, né? achando Que que tá pudesse. errado, né? Mas Sei por que lá. que sério? Porque Por essa que que sério? temperatura mais elevada me Não, deixou mas ó, confusa. mas tá falando assim, ó, o processo de pasteurização em que se utilizam temperaturas menores do que 100. Menores. Vamos, gente. Vocês na prova vocês iam Gente, fala chutar, né? besteira aí, gente. Eu falo besteira, não tô nem aí. Não é? Aqui é hora de errar, né? Pois é. É melhor errar aqui do que errar na prova. Também acho. Gente, o que que vocês chutariam então? Então, um chute. 50% de chance. Ou essa afirmativa é correta, ou ela não é, né? Então, qual é a resposta aí? Fátima, só tem você mesmo. Acho que se eu tenho. Eu fui até ler aqui que a temperatura utilizada é essa, né? Inferior a 100. É, Uhum. Então, está tá certa. Tá correta, certa. tá? Porque, ó, temperaturas superiores, vocês vão gravar assim. Qual é a diferença da pasteurização para a esterilização? A esterilização, você vai empregar temperaturas superiores a 100 graus Celsius. E a pasteurização é inferior a 100 graus Celsius. Então, ambos são tratamentos térmicos, né? Tratamentos que empregam calor. Porém, na pasteurização, você tem aí uma temperatura sempre inferior a 100 graus Celsius. E na esterilização, né, que vai eliminar. E outra diferença, a esterilização, ela elimina todos esses aqui, inclusive os esporos. Lembra que os esporos são formas resistentes que algumas bactérias possuem? Tá? Então, a diferença da pasteurização para a esterilização também é que pasteurização não elimina esporo. E esterilização elimina, além de todas as formas vegetativas, vai eliminar também os esporos. Certo, gente? Ok. Vanessa, sumiu o slide aqui para mim. Ih, sumiu? Ai, devo ter apertado. Peraí. Sumiu. Devo ter apertado rapidinho, gente. De compartilhar de novo. É porque se eu esbarro aqui, ele. Agora foi, tá indo. Sim. Ó, então, ó, e aqui tem um slide, né? Falando também, a gente disse a respeito da pasteurização, né, nas aulas. Então, é um processo que consiste, né, na gente submeter o alimento, aqui, por exemplo, um leite, né? A temperatura alta e logo em seguida a gente faz o resfriamento, né? Abaixa essa temperatura bruscamente. Então, esse processo ocorre num aparelho conhecido como pasteurizador. Então, pasteurizador, vocês vão lembrar lá, né, do Pasteur. E há dois tipos de pasteurização, a lenta e a rápida.
Na lenta, são empregadas temperaturas menores, né? Então, temperaturas aí que vão em torno de 60, no máximo 65 graus Celsius. E aí, o tempo, a gente combina, né? Já que eu tenho uma temperatura mais baixa, eu combino lá com a temperatura, o binômio tempo e temperatura, né? Então, por 30 minutos. E aí, eu posso resfriar isso aqui a 5 graus Celsius ou a menos, tá? Então, 4 graus Celsius. Então, o alimento, né, aqui, por exemplo, o leite, ele fica ali nessa temperatura por 30 minutos e depois ele sofre esse resfriamento, certo? Essa é a lenta. Na rápida, a diferença, por que que é rápida? Porque o tempo diminui. Então, em vez de ser 30 minutos, você vai precisar de segundos. Mas aí você tem que, por exemplo, elevar a temperatura. E aí você vai resfriar de novo ali, abaixo de 5 graus Celsius, ou assim, né? Mais ou menos de 2 a 5 graus Celsius. Tá? Então, para o leite, a gente emprega essa temperatura aqui. Se eu estiver pasteurizando ovos, eu emprego uma temperatura mais baixa e estendo um pouco o tempo. Por que essas diferenças, gente? Essas diferenças acontecem para você preservar as características sensoriais do alimento, tá? Então, a pasteurização ela é empregada em muitos alimentos que não podem ser submetido, por exemplo, a um processo de esterilização, porque aí você teria totalmente a descaracterização ali do produto, tá? Então, é por isso que, né, a gente tem a pasteurização e tem também a esterilização. Cada alimento ali tem as características do alimento que você vai ou utilizar um método ou combinar um ou mais métodos, né? Combinar vários métodos, porque você também precisa, né, manter aquele alimento com a característica, tá? Então, por isso que, por exemplo, em ovos, nós não vamos, né, esses ovos, a gente não pode, de repente, aplicar uma temperatura de esterilização, que aí você perde as propriedades ali do alimento, certo? Ó, aqui eu já coloquei a resposta, gente. Pô, desculpa. Mas vamos ler, ó. Porque essa daqui não coloquei aquele negocinho, nem reparei que eu fiz isso. Foi Você na hora podia de... fazer isso na prova, viu, Vanessa? Né, na prova, né, gente, colocar lá a resposta. Pior que não tem como, porque o sistema, ele que faz, né, a prova, eu vou lançando alternativa por alternativa. Então, só se fosse um erro do prova fácil, não vai acontecer, gente. Mas a prova não está difícil, não. Se vocês estudarem, ela não vai estar difícil. A higiene é mais fácil do que o AN. Falar nisso, como é que foi a prova de UAN ontem? Eu achei bem tranquila. Você achou tranquila? Ah, Achei. que bom. A UAN é sempre mais difícil, né? Porque é um conteúdo novo, um conteúdo que vocês estão ali vendo pela primeira vez. Mas quando chegar no próximo período, por exemplo, vocês vão tirar o UAN de letra, porque repete, né? Vocês vão ter a gestão da UAN. E aí vocês vão ver que tudo que vocês aprenderam aqui comigo, vocês vão aprender com outro professor. Então, vocês têm esse choque de realidade, mas depois É. melhora, né? Tá, mas a higiene é mais tranquilo. Ó, então, essa sobre o branqueamento, ó. O branqueamento tem uma variedade de funções, sendo uma das principais a de inativar o quê? Enzimas em hortaliças e algumas frutas, antes de efetuar processamentos posteriores. Então, nós vimos lá que, por exemplo, o branqueamento é uma técnica que a gente emprega antes de submeter o alimento a outros tratamentos. Então, a batata congelada, aquela batatinha frita, ela é branqueada. Aquela ervilha de saquinho, ela é branqueada e depois ela vai para o congelamento. A batata sofre o branqueamento e depois vai para o congelamento. Tá? Então, desta forma, ó, ele não é visto como um método de conservação em si, mas como uma forma, né, de pré-tratamento que é realizado entre o preparo da matéria-prima
e as operações posteriores, conforme esse método Markville-Falso. Então, alguns dos fatores que influenciam o tempo de branqueamento são o tipo de fruta ou hortaliça, né? Então, temos que levar em consideração isso, né? O tamanho dos pedaços do alimento, a temperatura de branqueamento e o método de aquecimento. Então, tá correto. E esse método ele serve, né, para inativar a ação enzimática. Porque lembra, o alimento ele pode deteriorar por conta da própria ação enzimática, das enzimas que existem ali dentro do alimento. Então, aqui, ó, a catalase e a peroxidase são as duas enzimas termorresistentes que são encontradas na maioria dos vegetais, sendo utilizadas como marcador para determinar o sucesso do branqueamento. Então, assim, duas enzimas, elas estão presentes, né, nas frutas, nas hortaliças. Então, quando você consegue inativar essas enzimas, significa que aquele branqueamento foi bem feito, tá? Então, essas enzimas são responsáveis pelo escurecimento. Então, a maçã, por que que a gente corta a maçã e ela fica preta ali? 2 horas, se você deixar ela ali exposta, se você não colocar espremer um limãozinho, alguma coisa, a banana, quando você pica, se você não colocar ali um ácido ascórbico, o que que acontece? Escurece, não é? Por conta da ação enzimática, tá? Que vai oxidar ali naquele alimento. Então, o branqueamento serve para isso também, né? Para deixar o alimento ali com a cor viva, para inativar as enzimas, certo? Então, é correta. O processo, a última é falsa, ó. O processo de branqueamento não altera o número de micro-organismos contaminantes na superfície dos alimentos, logo as operações subsequentes de conservação são pontos críticos de controle? Não, o branqueamento, gente, ele também tem essa função, tá? De reduzir também, né? Ali o número de micro-organismos. Então, as duas primeiras corretas e a última falsa. E um slide em branco, que coisa doida. A maior parte, ó, a letra A número 6. A maior parte dos alimentos de origem vegetal e animal tem como características se deteriorar, né, com facilidade. A respeito da conservação pelo uso do frio, assinale a correta. Então, letra A, as baixas temperaturas são utilizadas apenas para retardar as reações químicas. Tá? Então, ele quer a correta. Alguns micro-organismos podem crescer, ainda que em ritmo lento, a temperatura abaixo de 0 graus. A temperatura de refrigeração ou congelamento independe do tipo de produto ou condições de armazenamento. Letra D. O congelamento utiliza temperaturas mais baixas que a refrigeração. No entanto, não inibe o crescimento microbiano em temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água pura. O ponto de congelamento da água é quanto, gente? É 0 graus Celsius, não é? Não se pode encontrar atividade enzimática. Então, qual que é a correta? Tem 4 erradas aí, tem uma certa. Gente, sem ser a Fátima, alguém quer falar? Qual que é a resposta?
Chutem, então, gente. Vai eliminando, assim, as que são mais absurdas. Fátima, acho que você é a porta-voz da turma. Menina, não é? Acho que você sobrou para você falar a resposta. Eu estou em dúvida aqui na letra D. Hum. Mais baixo, acho que é a refrigeração. Eu estou em dúvida se inibe ou se não inibe. Hum. E mais alguém, gente? Ó, vamos ver a D, ó. O congelamento utiliza temperaturas mais baixas que a refrigeração, certo, né? Então, Isso está congelamento. certo. No entanto, não inibe o crescimento microbiano. Na verdade, o congelamento inibe sim o crescimento microbiano, porque lembra, vai tornar a água livre, indisponível para crescimento microbiano. Então, por É, que a gente tem a validade maior no congelamento? Por conta disso, né? O micro-organismo está lá, só que ele não consegue multiplicar. Então, você tem sim a inibição dessa multiplicação, desse crescimento, tá? Então, essa não está correta por tá conta desse errada. não. Então, qual que é agora? Ó, olha lá a letra B. Alguns micro-organismos podem crescer, não é isso? Ainda que em ritmo lento a temperatura abaixo de 0 graus Celsius. São os psitróficos e psicotróficos. São esses micro-organismos. Lembra que eu falei com vocês de uma bactéria, por exemplo, a listéria? A listéria ela é uma bactéria patogênica e ela cresce mesmo em temperatura de congelamento. Tá, gente? Então, claro que são bem poucos, tá? Os micro-organismos em que têm essa capacidade, mas tem, assim como tem bactérias que vão crescer lá no sal, lembra? No bacalhau, aquela coloração vermelha do bacalhau não é para ter aquilo ali. É crescimento de bactérias halófilas, tá? Elas conseguem, elas suportam aquele teor, né? Aquela quantidade de sal. Então, assim como tem micro-organismo que cresce né, lá em alimentos com alta quantidade de açúcar, com alta quantidade de sal, tem também essa classe de micro-organismos, tá? Então, a letra B é a alternativa correta. Olha só, nós falamos também, né, da RDC 216 da Anvisa e da RDC 275 também da Anvisa. Então, de acordo com a RDC 216, a higienização é a operação que compreende duas etapas. Então, isso está lá descrito na legislação, a limpeza e a desinfecção. Então, lembrando, limpeza é quando eu retiro os resíduos, terra, sujidades, e a desinfecção é quando eu vou, né, fazer a parte de desinfecção, né, propriamente dita. Então, eu vou colocar ali o alimento em solução clorada, tá? Ou então, se eu tiver uma superfície, né, uma bancada, por exemplo, eu limpei, né, passei sabão, esponja, detergente, o que vocês imaginarem ali. Porém, eu só limpei. Para eu desinfetar, eu posso borrifar, por exemplo, álcool 70. E aí a gente diz que a gente dessa forma fez a higienização, certo? São essas duas etapas. Essa mesma regulamentação define desinfecção como sendo a operação, letra A, de remoção de substâncias minerais e orgânicas indesejáveis. A gente já viu que não, né? Então, terra, poeira, gordura, isso aqui é definição de É limpeza. limpeza, não é Limpeza. desinfecção. Isso, muito bem.
B, ó, que a D, ele quer saber sobre a desinfecção, que visa a redução de micro-organismos presentes na pele em nível seguro durante a lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico após a lavagem e secagem das mãos. Letra C, é a operação de redução por método físico ou agente químico do número de micro-organismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Letra D, utilizada para retirada de sujidade e micro-organismo através do uso de soluções desengordurantes e produtos biodegradáveis que não afetam o meio ambiente. Letra E, que visa a redução de micro-organismos presentes na pele em nível seguro durante a lavagem das mãos. Ué, essa aqui repetiu? Ah, ó, essa aqui não é a mesma da letra B, essa daqui, ó. A B e a E, tá, gente? Não sei por que ficou repetido aqui, a professora tá maluca. Tá, então, na verdade, é A, B, C e D, porque a E é a mesma coisa. Ó, tá tudo repetido aqui. Agora que eu tô lendo. Gente, de acordo com a RDC 216, né, com a legislação de alimentos, o que é desinfecção? Letra A não é, né? Qual que Eu vocês... acho que é a C. A C, muito bem, tá? Ó, então, a desinfecção você pode empregar um método físico ou agente químico. Aqui, o agente químico, né? Você pode utilizar também, né? Na indústria de alimentos, do número de micro-organismos em nível que não comprometa, tá? A qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, isso é a definição de desinfecção, tá? Então, quando a gente lava a alface, vai higienizar o alface, né? Depois que você coloca lá na solução de hipoclorito, ali não compromete, né, a qualidade do alimento. E você consegue reduzir o número de micro-organismos ali, né? Você consegue eliminar, matar vários micro-organismos. É assim como lá no equipamento, quando você passa álcool, você passa uma solução clorada ou um outro produto, tá? Então, muito bem, é essa letra aí, letra C. Ó, agora uma questão sobre a atuação da vigilância sanitária, né? Porque nós recebemos, né? Nós falamos sobre a vigilância sanitária porque é o órgão, um dos órgãos, né, competentes que irá fazer a fiscalização, tá, dos serviços. Então, ó, lá, ó, no setor de alimentos, a Anvisa coordena, supervisiona e controla as atividades de registro, expensão, fiscalização e controles de riscos, sendo responsável por estabelecer normas e padrões de qualidade e identidade a serem observados. O objetivo é garantir a segurança e a qualidade de alimentos, incluindo bebidas, águas envasadas, ingredientes, matérias-primas, aditivos alimentares e coadjuvante de tecnologias. Então, tá? Algum produto que você vai empregar. Materiais em contato com alimentos, contaminantes, resíduos de medicamentos veterinários, rotulagem e inovações tecnológicas em produtos da área de alimentos. É competência da Anvisa, todas essas atribuições ela realiza, ela supervisiona e controla todas essas atividades, gente? Sim ou não? Eu estou em dúvida desses veterinários aqui. É? Eu acho que não é. Quem acha diferente? Ô, gente, essa daqui é correta, tá? Inclusive de resíduos de medicamentos veterinários. Por exemplo, na carne de boi, na carne de frango, né? No comércio não se emprega, né? Ali na fabricação desses produtos para venda,
a gente sabe que, né, lá no pasto ainda, né, o animal ele já recebe ali uma série de medicações, e isso aí tem que ser controlável, né? Porque imagina se eles colocam, né, algum produto que faria mal, né, para o ser humano, né, para a pessoa consumidor se alimentar, tá? Então, eles também controlam essa parte, tá? Então, a abrangência, né, da vigilância sanitária, ela é, assim, bem grande. E aí, ó, eles atuam em locais de produção, transporte e comercialização de alimentos. Então, tudo que vocês pensarem aí, padaria, churrascaria, bar, restaurante, mercado, lanchonete, frigorífico, indústria e rotulagem de alimento, transportadora de alimento, embaladora de alimento, importadora de alimento, enfim, tudo que vocês pensarem aí de alimento, eles estão, né? Supermercados, tá? Então, supermercados, eles recebem visitas, né? De inspeção da vigilância sanitária, tá? Ó, então, dentre as ações de controle de alimentos executados pela vigilância sanitária, estão a inspeção sanitária dos estabelecimentos, né? Eles chegam, ó, e eles olham tudo, lembra que nós conversamos? Eles olham a nota fiscal da matéria-prima para saber ali a procedência daquele produto, se aquele produto que está sendo vendido, se tem ou não registro, as condições de higiene, validade, eles olham tudo, tá? Ó, e as análises de natureza fiscal dos produtos. Então, ele pode chegar em qualquer estabelecimento aí. E não só isso, né? Até em hospitais, clínicas, todos esses locais, eles recebem também a visita, né, de inspeção da vigilância sanitária, tá? Então, eles são temidos, né, pelo comércio aí, mas eles são extremamente necessários, esse órgão, né, para proteger nós que somos consumidores. Então, se com uma legislação, né, bem rígida, ainda acontecem aí vários casos, né, de doenças transmitidas por alimentos, imagina se não houvesse, né, gente? Fiscalização, como é que não seria, né? É claro que as fiscalizações, né, tanta coisa errada que era preciso, assim, ter muito fiscal, né, da vigilância. Lembra lá da Grande Família? Lineu Silva, quem assistiu aqui? Acho que só eu que sou velha. Então, Lineu Silva era o serviço. Tamo junto, Vanessa. Tamo Então, junto. Fátima, você tá me entendendo, né? Não é? Então, ele era o chato, né? Porque tudo ele chegava, isso aqui tá errado, né? Muito bom. Pena que não é exibido mais, né, gente? Eu adorava assistir, sim. Me identificava muito com o Lívio Silva. Tá, então. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. São 12 questões, são 5 para as 8. Vocês querem tocar direto e eu libero vocês mais cedo, já que é uma aula de revisão? Ou se quiserem intervalo, a gente faz. Ih, Fátima, né? Eles não querem nem decidir. Ô, Vanessa, eu tô sozinha. Eu preciso botar meu netinho aqui para dormir rapidinho. Mas se você continuar a aula, depois eu vou assistir. Não, então eu vou dar um intervalinho aí de 15 minutos, tá? Depois a gente Ah, volta. então tá. Senão eu vou falar Obrigada. sozinha, tá? Então, até daqui a pouco. 8h10 a gente volta. Tá bom, obrigada. Tchau. Parar aqui.
Pessoal, voltamos. Deixa eu compartilhar de novo aí com vocês. Bom, então a vigilância sanitária, ela é responsável por essas visitas, né, de fiscalização, inspeção sanitária dos estabelecimentos que produzem e fabricam alimentos, certo? A número 9, ó, questão número 9. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Micro-organismos capazes de modificar os alimentos através de processos de fermentação, como os empregados na fabricação de bebidas alcoólicas e iogurtes, são denominados micro-organismos benéficos. Letra B. Micro-organismos patogênicos podem causar doenças aos seres humanos se contaminarem os alimentos. Letra C. Micro-organismos alteradores podem causar doenças aos seres humanos se contaminarem os alimentos. Ué, e repetido aqui também, gente. É a mesma coisa. Gente, que loucura. Micro-organismos deteriorantes são capazes de alterar os alimentos, modificando suas características sensoriais e reduzindo a vida de prateleira ou, né, validade. Quando se trata de doenças transmitidas por alimentos, nem sempre a ingestão do micro-organismo é necessária. Em alguns casos, apenas a ingestão da toxina produzida pelo micro-organismo já causa a doença. Então, 4, né, porque tem uma repetida, a letra B e a C estão repetidas. A maioria aí, né, todas aí estão corretas. A questão que é uma aí que está errada, que é incorreta. Qual que é a incorreta, gente? Aqui era diferente, a B é diferente, ó. A B é micro-organismos patogênicos e a C é alteradores. É porque o final é todo igual, eu achei que eu tivesse errado. Então, são 5 alternativas aí e uma está incorreta. Qual que é a incorreta, pessoal? Ninguém quer falar? Para, Lara, só vou estar tentando ouvir o negócio. Professor, eu acho que é a E. Quando se trata de doenças transmitidas por alimentos, nem sempre a ingestão do micro-organismo é necessária. Essa é correta, gente, tá? Porque lembra lá, os micro-organismos, eles podem causar DTA, mas as toxinas, lembra que na aula passada a gente entrou, né, nas DTAs e nós falamos disso, que a toxina do micro-organismo também pode causar doença. Então, a E é correta, ele quer a incorreta. Ele quer a incorreta aí. A incorreta é a letra... Qual letra, gente? A incorreta é a C, tá? Micro-organismos alteradores
ou deteriorantes podem causar doenças aos seres humanos se contaminarem os alimentos. Lembra que os alteradores, os deteriorantes, eles apenas deterioram, ou seja, estragam os alimentos. Eles vão estragar os alimentos, modificando ali as características organolépticas dos alimentos. Então, eles não causam doenças, tá? E nem todo micro-organismo que causa doença, né, nem todo patogênico, ele é capaz de alterar as características dos alimentos, as características organolépticas. Então, você pode ter ali um alimento contaminado, né? E como ele não alterou, você acaba consumindo aquele alimento contaminado e ali ele tem aquele micro-organismos patogênico que vai te causar doença. Os deteriorantes ou alteradores, eles não causam doenças, tá? Então, lembra lá, são 3 classes diferentes. Então, a gente tem micro-organismos benéficos, né, que são utilizados na fabricação de pães, de iogurte, de cerveja, né, a Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, ela fabrica, né, a cerveja lá, tá? Então, são micro-organismos de interesse nos alimentos. Temos os patogênicos que causam doenças e os deteriorantes ou alteradores que vão deteriorar o alimento, tá? Então, essa é incorreta. Micro-organismos alteradores, teria que ter o não aqui para estar certo, ó. Não podem causar doenças, tá? Então, porque eles só alteradores, deteriorantes, eles somente vão deteriorar o alimento, certo? Ó, número 10, compete ao profissional de alimentos, nós, né? Também nós, tem outros, né? Mas a nós conhecer os fatores que podem interferir na multiplicação dos micro-organismos para evitar o aumento de contaminação dos alimentos. Um dos fatores intrínsecos, ó, de fator intrínseco de novo, ao alimento que interfere no metabolismo dos micro-organismos é umidade relativa, B, temperatura, né, entre 35 e 50, pH ácido ou básico, letra D, presenças de gases no ambiente, CO2 e oxigênio. Qual é um fator intrínseco? Fator do alimento, ó, fator intrínseco, vocês vão lembrar de interno, que faz parte do alimento. Qual é, desses aqui, qual é fator intrínseco? Qual é o fator intrínseco, gente? Umidade relativa do ambiente é o quê? É fator extrínseco, não é? Isso é do meio ambiente, é do meio do ambiente que o alimento está. Temperatura é também um fator extrínseco. Presença de gases, né? A atmosfera também é um fator extrínseco. Então, a resposta só pode ser pH, que aí depende do pH aqui, tá? A questão botou isso aqui só para confundir um pouco. Ó, essa questão 11 aqui, ó. Sobre a presença de micro-organismos em alimentos, analise as afirmativas abaixo. Os micro-organismos mesófilos conseguem crescer a temperatura de congelamento. 2. Alimentos fermentados são protegidos da deterioração pelos ácidos produzidos pela atividade metabólica dos micro-organismos. 3. Os alimentos não perecíveis não apresentam condições para crescimento de bactérias ou fungos, ou seja, não deterioram, não estragam.
tá? Então, deteriorar é a mesma coisa que estragar, tá? Alguns alimentos possuem constituintes antimicrobianos, como a presença e atividade de outros micro-organismos e barreiras mecânicas. A questão que é a alternativa correta. Quais dessas sentenças aí são corretas? Gente, vocês vão precisar estudar, porque vocês não estão respondendo, né? Ou vocês não estão respondendo, porque vocês estão tímidos, com vergonha, mas não precisa disso, porque aqui, né? A gente está aqui para isso mesmo, para tirar dúvida e para errar mesmo, e com erro, né, tentar aprender. Ou vocês estão tímidos ou vocês não estão sabendo, então vocês têm que estudar, né? Prova semana que vem. A prova é uma prova tranquila, mas precisamos estudar. Ó, a resposta correta aí é a C. Então, as três aqui estão certas. Essa aqui, a número 1, é uma alternativa incorreta, porque os micro-organismos mesófilos conseguem crescer a temperatura de congelamento? Não. Apenas quem consegue crescer a temperatura de congelamento são os psicotróficos, tá? Os psicróficos. Então, aqui está errada. A 2 é certa porque os alimentos fermentados, ou seja, alimentos, né, que têm micro-organismos que vão fermentar, eles protegem os alimentos da deterioração, porque eles produzem ácidos, tá? E esses ácidos diminuem no iogurte, por exemplo, diminui lá a acidez do alimento, e isso acaba inibindo outros micro-organismos de contaminar aquele alimento, tá? Então, esses alimentos fermentados, eles são protegidos da deterioração pelos ácidos produzidos pela atividade metabólica dos micro-organismos. Então, está correto. Os alimentos não perecíveis, ou seja, não perecíveis são quem? São as sacarias, né? Os cereais, então arroz, feijão, farinha de trigo, não apresentam condições para crescimento de bactérias e fungos, ou seja, não deterioram por esses micro-organismos. O que pode acontecer, por exemplo, no arroz, é outras pragas, né? Caruncho, nesses cereais, mas multiplicação microbiana de micro-organismo não tem, tá, gente? Então, tá correto. Alguns alimentos possuem constituintes antimicrobianos, como a presença e atividade de outros micro-organismos, né? Pode ser aqui. E barreiras mecânicas, né? Então, barreiras mecânicas pode ser a casca da fruta, tá? Que aí vai oferecer ali uma proteção, não é isso? Contra a contaminação microbiana. Então, tá correta essa daí, tá? Então, a 2, a 3 e a 4 são corretas. Certo? Vamos para a nossa última questão. Aí aqui tem a explicaçãozinha, ó, gente, para vocês lembrarem lá a classificação dos micro-organismos conforme a temperatura de crescimento. Então, eu coloquei essa aqui, está na nossa aula, ó. Lembra que na faixa, essa faixa aqui a gente chama de zona de perigo, né? Então, essa temperatura de 20 a mais ou menos 50 e poucos graus Celsius, a gente tem intensa multiplicação de bactérias patogênicas. Em 10 graus Celsius, ou seja, refrigeração, você tem uma multiplicação reduzida, não é isso? E a 0 graus Celsius, você cessa, por exemplo, a multiplicação da maioria dos patógenos, embora algumas poucas bactérias aqui ainda vão conseguir se multiplicar.
A 60 graus Celsius, né? Não, entre 50 e 60, né? Você tem multiplicação de termófilos, tá? E alguns mesófilos. Lá, quando você chega a temperatura superior a 60 graus, a multiplicação microbiana ela vai ser bastante reduzida, não é? Porque emprego de altas temperaturas você vai matar a maioria dos micro-organismos. Porém, nós temos aqueles termorresistentes, né? Aqueles que são resistentes a altas temperaturas. E aí você tem que combinar o binômio, né? Tempo e temperatura para você conseguir matar esses micro-organismos. E acima de 70 graus Celsius, né, você tem aí morte das células vegetativas, ou seja, da maioria dos micro-organismos. Porém, para você eliminar esporo, né, você tem que utilizar lá um tratamento de esterilização, tá? Então, temperaturas superiores a 100 graus Celsius, tá? Então, aqui é a tabelinha, ó. Aqui é a temperatura, tá? Então, dos termófilos, mesófilos, psicrófilos, psicotróficos. Ó, a temperatura ótima é onde eles preferem crescer. A temperatura mínima, ou seja, eles conseguem crescer nessas faixas aqui. E a temperatura máxima são essa faixa aqui. Então, os mesófilos, ó, eles vão preferir essa temperatura ambiente, de 30 a 45 graus Celsius. Eles podem até crescer lá numa temperatura entre 5 e 15, tá? E a máxima que ele consegue crescer é até, né, 47 graus Celsius. Ó, os psicrófilos e os psicotróficos, ó, eles podem crescer em temperatura de refrigeração. A temperatura de refrigeração não é de 0 a 10 graus Celsius? Eles crescem, ó, menos 5 a mais 5, então conseguem crescer, certo? Aí tem aqui esse quadrinho também, que nós, né, chegamos a falar desse quadrinho, que tem os principais representantes desses micro-organismos em relação à temperatura de crescimento, tá? Então, os psicrófilos e psicotróficos são os principais agentes de deterioração de carnes, de produtos carnes, né? De ovos, também frangos. E aí a gente tem como representantes as pseudomonas e os micrococos. Mesófilos, né? Então, aqui tem a maioria dos micro-organismos que vão crescer nessa faixa de temperatura, tá? E por isso tem importância, né, nos alimentos. Termófilos são poucos, né? Os clostrídeos, ó, são resistentes, por isso, para eliminar o clostrídio botulino, você faz aquele tratamento térmico lá de esterilização. E os fungos, eles podem crescer numa ampla faixa de temperatura, inclusive em alimentos refrigerados. Só, nossa última questão, nós falamos também, né, segundo a RDC, tem lá os conceitos de higienização, de limpeza, de desinfecção, né, tem o conceito de o que é o manipulador de alimento, a contaminação cruzada. Então, sobre a prevenção da contaminação cruzada na produção de alimentos, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, 3 aí são verdadeiras e uma é incorreta. Então, letra A, deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo? Letra B, os funcionários que manipulam alimentos crus devem realizar a lavagem e a antisepsia das mãos antes de manusear alimentos preparados. Letra C, as matérias-primas, os ingredientes e embalagens utilizados para a preparação do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. Letra D. Não é permitido o recebimento de matérias-primas e ingredientes no mesmo horário da etapa de preparação dos alimentos.
Qual que é incorreta a respeito da contaminação cruzada? Vanessa, eu acho que é a D, porque assim, a matéria-prima, ela pode ser no mesmo horário, desde que ela não passe pelo ambiente de preparação. Estou errada? Não, tá certo, isso mesmo. Porque, né, nada impede de você receber a matéria-prima no mesmo horário da produção de refeições. Só que aí é só tomar o cuidado para isso não impedir o fluxo, né, não atrapalhar o fluxo da cozinha. Porque, ó, muito bem, essas três aí é, não são situações de contaminação cruzada. Então, para evitar, a gente evita, né, o contato direto ou indireto, não é isso? Porque lembra lá, a contaminação cruzada, ela pode acontecer entre um alimento cru, né? O cozinheiro cortou um alimento cru na tábua, numa tábua lá de carne. E aí ele não lavou, por exemplo, ele cortou a carne. E aí, quando ele for cortar o frango, o correto é ele fazer a lavagem e a higienização dessa tábua de carne ou dessa bancada, concorda? Porque aí se você não fizer isso, você tem ali um risco de contaminação cruzada, ou seja, um risco da microbiota, do micro-organismo que estava no frango ou que estava na carne, vice-versa, né? A da carne ele vai contaminar o frango. A contaminação cruzada também pode acontecer entre o quê? Entre a superfície que não foi higienizada, que está suja, e um alimento. Então, vamos supor, tá lá, foi lá preparar a salada crua. E aí estava mais cedo ali, foi manipulado algum outro alimento. E aí o funcionário não higienizou, né? Não fez a higienização correta. Você pode ter a contaminação, tá? Então, ó, o próprio manipulador, gente, se ele não higieniza as mãos com frequência, ele pode também ser um contaminador, né, de alimentos. A mão dele que não foi higienizada pode contaminar o alimento, certo? Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizados para a preparação do alimento devem estar, né, claro, em condições higiênico-sanitárias adequadas e conforme a legislação específica. Tá? Então, a única coisa aí que não implicaria na contaminação cruzada é exatamente a letra D. Tá? Então, vocês revisem lá o conceito de contaminação cruzada, né? Lembrando que não é só entre a contaminação não só ocorre entre um alimento e outro, mas pode ser uma superfície mal higienizada, um equipamento mal higienizado, não é? O funcionário que não manteve as condições de higiene, né? Então, assobiar, cantar, falar, ao mesmo tempo que está preparando os alimentos, não são atitudes corretas, né? Eles não está praticando as boas práticas, né? A própria saliva pode contaminar o alimento, né? Então, tudo isso é contaminação cruzada. Então, por isso que nós devemos observar as boas práticas dos funcionários, né, e corrigi-los, né? Então, a gente observa certas situações e sempre tem que ali dar treinamento para o funcionário a respeito, de boas práticas para que a gente consiga manter a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Aí, gente, espera aí. Eu coloquei o gabarito aqui para vocês no final, só que eu tirei, né? Espera aí. Sumiu de novo. Eu tirei de novo, só para a gente terminar. Ó. Então, porque eu lembrei que às vezes eu boto em PDF, né? Então, aqui está o gabarito, tá? Que aí vocês podem imprimir e já marcar lá. Então, foram 12 questões. Agora vamos voltar.
Então, gente, é isso, né? Então, não vou entrar na segunda parte de doença transmitida por alimento, para não confundir, tá? A cabecinha aí de vocês. Alguém tem alguma dúvida, gente? Que ó, são 8h40, a gente está terminando a aula cedo. Aí depois, na hora da prova, aí vocês, né, ficam na dúvida. Então, aproveitem agora. Se não entendeu alguma coisa, né, a matéria toda, é a matéria da prova, é a matéria exceto doença transmitida por alimento, né? Mas outras coisas que eu não falei aqui, né? Então, vocês precisam verificar aí todos os slides, alguma coisa aí que ficou pendente aqui na aula, mas se quiserem perguntar, estarei aqui, tá? Pelo menos até 9 e pouquinho. E é isso, certo? Então, nossa prova semana que vem, às 19 horas. Certo, gente? Evitem faltar, tá? Porque aí depois, lá no final do período, vai ter que fazer a segunda chamada da matéria toda, tá? E aí essa prova tá tranquila, porque não tem DTA, tá? Que a P2 ela é mais difícil, né? Porque entra a questão dos micro-organismos, das doenças transmitidas por alimentos, e aí é uma prova mais difícil. Então, aproveitem a oportunidade, que é um assunto bem tranquilo, né? Assunto de legislação, de boas práticas, de tudo que nós falamos aqui hoje. Então, aproveitem a oportunidade, não faltem à prova. E tentem tirar uma nota boa, porque essa prova realmente não é a mais difícil é a P2, tá? E o estudo dirigido não deixem lá de fazer, tá? E antes que alguém me pergunte, professor, eu posso postergar, gente? Não posso, porque eu tô com 1 bilhão de coisas para corrigir, e aí depois eu não consigo dar conta, né? Deixei um tempo suficiente para vocês, né? Então é o prazo que está lá, tá bom? Alguém quer fazer alguma... Vanessa, Sim. DTA, nem a parte que você deu não vai cair na prova, então. Não. Tá. Não cai DTA, tá? Então, aqueles micro-organismos lá, nada disso cai. Isso só vai cair na P2. Tá. Tá? Certo? Certo. Obrigado. Nada. Professora, Sim. eu cheguei atrasada aqui. Precisa colocar o nome aqui no chat? Sim, bota o nome no chat. Tá, gente? Já vou fazer a anotação aqui da chamada. Eu fico aqui depois do horário fazendo isso, postando aula, botando as aulas no YouTube, tá bom? E aí, para quem chegou depois, tem alguma questão que vocês querem perguntar, alguma dúvida, alguma coisa? Se não, eu vou liberar vocês, tá? Deixa eu até Boa noite, Vanessa. Então, boa noite, gente. Fiquem com Deus, então. Vou parar a gravação, tá? Parar aqui e vou colocar lá no AVA para vocês.